Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no YouTube do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube para receber as notificações e também manda para alguém esse podcast, se você gostar, manda para alguém que pode gostar desse assunto para estimular as pessoas ao empreendedorismo, que é a salvação do Brasil, é a salvação do mundo. Hoje, um episódio muito especial, eu adoro gravar o podcast, mas hoje eu considero um episódio muito legal, porque falar com a molecada sempre é um momento assim de rejuvenescimento para mim, e é uma coisa muito legal ver a energia dessa galera jovem e a gente beber dessa fonte também. O jovem tem muito a aprender, mas eu acho que ele também tem muito a ensinar. E se a gente unir forças entre os mais experientes e os mais jovens, um pouco de sabedoria, um pouco de experiência, com a energia do jovem, com a avidez por conhecimento do jovem, de bons jovens, é lógico, não são todos iguais, eu acho que a gente pode se manter aquecido, se manter fortalecido e se manter energizado por mais tempo. E hoje eu tenho aqui como convidados 4 colegas, né? E eu acho que é assim que eu procuro chamá-los, como colegas, né? Porque já são, a partir do momento que você passa a ser estudante de fisioterapia, você passa a ser colega de um fisioterapeuta e não um aluno, um estagiário. Alunos seremos pela vida inteira, aprendizes pela vida inteira, né? E o importante é a gente ter essa humildade também de saber de que o aprendizado não para e de que a vida vai sempre nos ensinar, o estudo vai nos ensinar, a bunda na cadeira vai nos ensinar muita coisa. Eu estou aqui hoje conectado com 4 colegas que estão no dia a dia comigo, que estão no front comigo no dia a dia, me ajudam a aprender, me ajudam a ensinar, me ajudam a ter energia para atender pacientes, a ter energia de renovação. Eu estou aqui com a Júlia, que é estudante de fisioterapia do último ano, com a Gabriela, que também é estudante do último semestre de fisioterapia, com o Fernando, que está formado há mais ou menos um ano, e com o Matheus, que acabou de formar no fim do ano. Bom dia, Júlia, bom dia, Gabriela. Primeiras meninas aí, vai. Bom dia, pessoal do podcast. Bom dia, Fernando, bom dia, Matheus. Não sei se podia falar bom dia, mas tudo bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. Então, vamos lá, né? Eu gostaria de falar com vocês por que cargas d'água? Essa pergunta eu faço para um monte de gente, para um monte de gente nova, gente velha e tal. Por que fisioterapia, Julia? Por que você resolveu um dia, você tropeçou, bateu o dedinho no criado mudo, aquela puta dor, vou fazer fisioterapia? Meu primeiro contato com a fisioterapia foi como paciente. Eu cheguei na fisioterapia por causa da dança e desde sempre, para mim, foi uma coisa de prazer, assim. Eu entendia como uma coisa muito importante e ao longo do tempo sempre tive muito contato com atividade física e com estudos do corpo. E aí, na hora que eu tinha para escolher um curso, saber o que eu queria de fato estudar, foi uma coisa muito natural, assim. E aí eu cheguei na Fisio e falei, acho que tem tudo a ver com o que eu quero. Legal. Passa para a Gabi aí o microfone, Fê. Gabi, por que fisioterapia, Oi. Gabi? Por que Então, fisioterapia, hein? eu sempre gostei da ideia de reabilitação ou de poder ajudar alguém de alguma maneira, e a fisioterapia foi o primeiro curso que eu me encontrei, assim, uma maneira que eu poderia ajudar, né, estudando efetivo, e aí a fisio foi esse caminho que eu encontrei e que eu também gostava, sempre gostei, na verdade. E você, Fê?
Você. Cara, Por que fisioterapia, hein? eu sempre quis alguma coisa que eu lidasse com pessoas, que eu trabalhasse com pessoa todos os dias, que eu gosto muito disso. E, além disso, eu queria alguma coisa que eu pudesse ser profissional liberal. Eu pensei em ser profissional de educação física, mas, assim, é muito mais difícil você abrir uma academia, eu pensava assim, por isso que eu não fui para a parte de ser um profissional de educação física. E meu pai também sempre falou, não, vai ser profissional de educação física, tal, tal, me enchia o saco. E daí eu escolhi a fisioterapia por esses dois motivos, por eu poder lidar com pessoas, trabalhar com pessoas todos os dias e eu poder ser profissional liberal também. Legal. E aí, Matheus? Conta para mim. Então, eu tenho dois motivos aí que eu acredito que me fez levar a fazer fisioterapia, né? Uma das coisas, e eu acho que é o pilar, assim, é a questão do cuidar de pessoas, né? De estar próximo ali, de poder cuidar das pessoas, né? Eu sempre, desde criança, gostei sempre quando chegava alguém machucado em casa, meus pais, meus irmãos, eu tava ali e tal, para curar a feridinha e tal, passar uma coisinha ali, fazer um curativo. Então, eu sempre gostei desse aspecto do cuidar, né, da pessoa. E uma outra coisa também que eu trago desde criança é a questão do esporte, que eu sempre gostei do esporte e sempre ficava assistindo vários esportes e sempre quis entender, né, como o atleta pratica aquele determinado esporte ali. E foram as coisas que foi me levando para esse lado da fisioterapia, né? E graças a Deus, eu acho que durante a faculdade eu consegui seguir ali, né? Esse lado aí de conhecer pessoas e também poder trabalhar, né? Ao lado de Uhum. pessoas que trabalham tanto nessa parte mais do cuidar de pessoas ali, e também nesse aspecto de estar presente ao lado de atletas, né? Estar acompanhando ali. Legal. E, bom, para que as pessoas se localizem aí um pouquinho, então a Gabi está no último semestre de físio. Aonde, Gabi? Na Universidade São Judas Tadeu. Tá. E a Júlia? Eu faço na Universidade de São Camilo. São Camilo está em que semestre? Quanto falta para você acabar? Eu tô no 9º e lá são 10, então no final do ano eu me formo. No fim do ano, tá? O Fê, você estudou onde, Fê? Eu estudei em São José dos Campos, fiz a Unip em São José e Uhum. me formei e vim para cá. E o Matheus? Eu fiz no UNASP, que fica no Capão Redondo ali. Ali não, né? Um E- pouco longe daqui. É um pouco longe daí, né? Mas é no Mas, NASP. mas você se formou quando, Matheus? Eu formei em dezembro, né? De 2021. Tá. Faz Agora 3 meses aí, 2 meses que você formou. uns 2 meses formado. Tá bom. Tô perguntando porque eu conheço vocês, mas as pessoas não conhecem. Então, para que vocês, Sim. para que as pessoas, a audiência que está ouvindo a gente saiba quem vocês são, né? E aí, voltando lá para o Fê. Fê, por que músculo esquelética, cara? Por que você não foi para o hospital? Por que você não foi para neuro? O que aconteceu com você? Por alguns motivos. Eu sempre, desde o começo, eu sabia também que sempre gostei de esporte, sabia que era essa área que eu queria atuar. E gosto de tratar pacientes com dor também, não gosto da mesma rotina todos os dias. E por isso que eu vim para a área musculoesquelética, para ajudar pessoas com dor, ajudar pessoas a retornarem para o esporte, ajudar uma senhorinha a voltar a subir e descer a escada sem dor, conseguir sentar e levantar com qualidade. Acredito que é isso, não que é uma coisa que eu trabalhasse todos os dias do mesmo jeito, e não gosto muito dessa rotina de sempre ser a mesma coisa. Acho que foi por isso que me trouxe para a musculoesquelética. Esses dois motivos aí. Ajudar pessoas com dor e ajudar as pessoas a voltarem a ter uma função e uma atividade do dia a dia aí bem feita. E aí, Gil, por que músculo esquelético, hein? Para mim também nunca foi uma dúvida. Eu entrei na faculdade já pensando nisso e nunca pensei que eu pudesse mudar de ideia. E realmente isso aconteceu. Agora, no último ano, passando pelas disciplinas, outras disciplinas específicas, eu criei um interesse em estudar elas, mas eu vejo que o que eu quero trabalhar é mesmo a parte de musculoesquelética, ortopedia. Acho que justamente pela minha escolha inicial, tá tão atrelada à dança e algo que é o que me interessa mesmo. E é isso, poder ajudar as pessoas dessa forma, pessoas que eu me identifico também. Legal. E aí, Gabi, por quê, hein? Então,
Então, é a mesma coisa que o Fernando falou, assim, eu sempre gostei muito na área do esporte, demais, mas mais do que isso também, trazer o movimento de volta para uma pessoa que precisa, eu acho isso divino, assim, para a vida, sabe? Trazer a pessoa para o movimento, fazer uma pessoa sentar, levantar, essas coisas funcionais, eu acho sensacional. Então, também nunca foi uma dúvida, assim. E aí, Matheus? Então, eu escolhi essa área, né? Então, era uma área que eu já vinha pensando desde quando eu comecei a faculdade, porque é uma área que eu acredito que eu consigo juntar as duas coisas que me fez fazer a fisioterapia para nessa área da música esquelética, né? Na área da música esquelética. Então, é uma área que eu consigo trabalhar de uma forma mais dinâmica, e é isso mesmo. Legal, legal. Bom, gente, muito legal. Eu queria falar agora com as duas colegas que estão ainda na graduação, né? E aí, vou começar pela Gabi, tá, Gabi? É, Tá bom. como é que está sendo essa questão da graduação? Como é que é essa sensação de estar fazendo a faculdade? O que você está achando? Assim, lógico que eu não quero aqui criticar ou elogiar a faculdade, porque cada uma tem Uhum. o seu jeito, né? Cada um tem a sua maneira, mas assim, como é que é o seu momento hoje? O que você acha? Porque eu, pessoalmente, assim, vou fazer um depoimento aqui, eu vi uma transformação muito grande em você, principalmente. Eu acho que você chegou meio. E você sempre foi muito quietinha, e eu vi uma transformação muito interessante acontecendo em você. Em todos vocês eu vi isso. Na Júlia, menos, porque ela está menos tempo comigo, mas principalmente no Matheus e na Gabi, que estão bastante tempo com a gente, eu vi essa transformação acontecer de uma maneira muito agressiva, muito forte. O que você achou quando você veio para fazer um estágio aqui na clínica, por exemplo? Uhum. Em que época da faculdade você estava? Nossa, eu tava no segundo ano da faculdade, Uhum. sim. Na verdade, assim, quando eu cheguei aqui, eu queria aprender muito a cuidar de alguém, assim. E foi incrível, né? Porque eu acho que não só eu, como todas que estão aqui, a gente teve a sorte, né, de conviver com pessoas que geram vida, assim, na gente. Vida de possibilidade, de aprender, que investe também, que eu acho que isso é importante para a gente que está crescendo, investir em conhecimento, que estimula isso. Então, o que a gente teve aqui, de fato, foi algo espetacular, né? Porque gera vida, você conviver com pessoas que estimulam isso em você é sensacional. E aí, estando junto com a faculdade, eu vejo que, infelizmente, não são todos os alunos, né, da faculdade que têm esse privilégio de fazer um estágio muito bom, que nem nós tivemos essa oportunidade, estamos tendo. E eu acho, assim, sensacional. Eu acho que, assim, se todo mundo tivesse um estágio bacana, assim, que nem esse que nós tivemos e estamos tendo, nossa, seria, assim, demais, sabe? Que eu acho muito importante mesmo, conviver com pessoas que têm vida, que te dão a oportunidade de ter uma vida diferente daquela que você pensou, de conhecimento, sabe? Eu acho que esse é meu pensamento, assim, em questão da graduação, porque quando você está na graduação, sua cabeça fica uma loucura, é uma loucura a cabeça na graduação, né, Júlia? Sim. É uma loucura, é uma loucura. Você fica pensando no seu futuro, você fica pensando, meu Deus, o que que eu vou ser? Será que eu vou conseguir cuidar de alguém? Será que não? E esse estágio mostra isso, assim, sabe? Diferente da graduação, que você fica um pouco com medo, por exemplo, que gera muito medo quando está na graduação. Quando Medo, você medo, medo de quê, Gabi? Medo de quê? Aprofunda Ai, esse muitas assunto aí. coisas. Medo de se vai ter emprego, se não vai. Medo se vai conseguir ter capacidade de cuidar de alguém, que também gera. Nossa, são muitos medos. Muitos medos. E aí, a junção do estágio foi essa, né? Foi um estágio que eu, assim, foi maravilhoso, que gerou muita vida em mim, não só na físio, mas a convivência com todo mundo, assim, eles sempre me estimularam demais, assim, a ser uma pessoa melhor, não só na físio, enfim, assim, sabe?
Acho Legal, que é legal. isso. Então, você está falando para mim que para você se tornar uma profissional melhor, você teve que evoluir como pessoa. Bate Isso. isso? E com pessoas presentes, sabe? Que estão comigo desde o início, me ensinaram muito, demais, chamaram minha atenção quando eu precisei, sempre. Eu acho isso importante também. E eu acho que é isso, assim, quando está na graduação, eu acho importante conviver com pessoas assim, eu acho. Sim. Legal. Julinha, e aí? Pega o É, o... microfone aí. A Julinha é a única que não pega o microfone na mão. O que tá Desculpa. acontecendo? Eles estão segurando para mim aqui. E aí, Ju, Eu, como é que é? Como é que é essa fase louca aí? eu concordo com a Gabi, depois que eu comecei a estagiar e estudar ao mesmo tempo, foi uma mudança muito louca. E eu acho que principalmente porque eu comecei a, de fato, ver o mundo profissional e lidar com pessoas. E até então isso estava muito só na ideia. A gente está na faculdade, a gente estuda uma lesão específica. Você não estuda uma pessoa, você não lida com uma pessoa que nem é numa clínica. E para mim acho que foi isso que mais me abriu os olhos. Assim, eu estou estagiando desde o ano passado e nossa, não tem nem como descrever assim a diferença e o que você passa a enxergar, assim, você enxerga de um jeito totalmente diferente. Com certeza é onde eu mais aprendi, assim, e como a Gabi falou, estando num lugar que as pessoas te motivam, te incentivam, te criticam de uma forma construtiva, isso faz toda a diferença, porque é ruim também, quando você está num lugar, você tá lá para aprender, mas você acaba duvidando de si mesmo e, tipo, é importante evoluir, mas eu acho que no momento que a gente tá aqui para experimentar e ver um pouco de tudo. Tá? É. E você acha que estar nesse momento tão assim difícil, onde você está em transformação, você ter apoio, você ter esse acolhimento, o quanto isso te encorajou a seguir adiante e a tomar a decisão com o paciente? Ah, muito. Me encoraja muito mais, assim, faz eu me sentir mais segura para tudo, até para estudar, eu acho, porque motiva de uma forma diferente do Uhum. que só uma pressão e que cai num lugar de tipo, eu só tenho que ter muito conhecimento e deixa outras coisas importantes de lado também. Tá. E vocês falaram aí, as duas falaram sobre a diferença entre tratar uma articulação ou tratar uma lesão específica e cuidar do ser humano. Qual é a diferença que existe entre tratar de um joelho e tratar de uma pessoa? Podem falar as duas ao mesmo tempo, podem debater as duas aí, mas assim, porque isso é muito interessante, né, vindo de duas estudantes de fisioterapia, porque é talvez a maior crise que o fisioterapeuta passe no processo de transformação de tirar a plaquinha de aluno, não que a gente deixe de estudar ou de aprender algum momento da vida, mas tirar a plaquinha de aluno e colocar a plaquinha de fisioterapeuta, né? Ah, eu sou aluno, então é como se fosse uma jaula, né? Você pode ver jaula de duas formas, né? Eu estou dentro de uma jaula. Ah, que legal. Nenhum animal predador vai me pegar aqui dentro porque eu estou dentro de uma jaula. Então isso aqui é uma proteção para mim. Ao mesmo tempo que você pode estar dentro da jaula e falar assim, porra, que merda. Estou preso dentro de uma jaula. Não posso sair lá fora. Não posso me arriscar. Não posso ver outras pessoas. Estou preso numa jaula. Você pode ver jaula como uma prisão e você pode ver jaula como uma proteção. E vide que a gente vai para o zoológico, o animal está na jaula. Quando a gente vai para o fundo do mar ver tubarão, quem fica na jaula é o ser humano, né? Então, pode ser proteção e pode ser um privilégio. Qual é essa transformação que acontece dentro de vocês, estudantes de fisioterapia ainda, entre a diferença de cuidar de um joelho, de um ombro, de uma coluna e cuidar de uma pessoa? Posso falar? Eu acho que quando você. Vamos juntas. É isso aí, vamos embora. Quando você tá só. Quando você tá só na faculdade, que você estuda uma coisa isolada, ninguém fala sobre tudo que vem junto com isso, assim. Então, eu tô lá estudando um joelho, eu tô estudando as estruturas do joelho, se dói ou se não dói, mas é uma coisa que tá ali. Quando você vai
tratar de uma pessoa, é uma pessoa com um joelho que gera dor nessa pessoa, que tem toda uma vida. Então, é algo muito mais complexo e muito mais interessante, na minha opinião. Uhum. Eu concordo também, assim, na faculdade realmente a gente aprende tudo assim, é um joelho, né? Aí você vê que uma pessoa é um ser humano que tem sentimentos e que aqueles sentimentos geram talvez aquela dor, né? Tipo, é algo muito complexo, que não tem como resumir só em um joelho, que existe muitas coisas dentro de uma pessoa só, não só aquela dor, que a dor pode até piorar, né? Dependendo do que a pessoa tá sentindo e tudo mais. Então, é isso, né? Acho que é difícil explicar, porque Uma parecem pessoa coisas é muito complexa. distintas. Eu acho que o ser humano é muito complexo, assim. Sim. Vai lá, vamos lá. Agora eu quero ouvir os meninos aí. Velho, Essa só pegando um transformação aí. pouquinho, Fala aí. só pegando um pouco da parte das meninas, eu, como sou recém-formado, né, também, tipo, acredito que, eu acho que uma diferença que eu senti, e que eu não sei na faculdade das meninas, né, mas eu acho que a faculdade, em um contexto bem geral, ele não ensina para você, por exemplo, ele vai ensinar as patologias, vai ensinar mobilização, vai ensinar as coisas que você tem que tratar o paciente, atender o paciente, mas eu acho que esse aspecto humano do paciente não é tão tocado ali, sabe? Essa questão, acho que a questão também que o tratamento não vai, por um período pode acontecer de não dar certo, tipo que você vai ter que pensar de outra forma, reavaliar seu paciente. Eu acho que falta também um pouco dessa questão. Olha, seu paciente vai chegar hoje, você não sabe como que ele tá, então assim, às vezes você precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então eu senti, eu acho que quando eu cheguei aqui, Uhum. eu comecei o estágio, estava no 4º para o 5º semestre, né? Eu senti essa diferença, porque lá era tudo mil maravilhas, passava a patologia, a etiologia dessa patologia, como tratar, e não passava, olha, o seu tratamento dessa forma não pode dar certo, pode ser que isso não pode, que isso não possa acontecer, você tem que pensar de outra forma. Eu acho que e o lado humano também, né, de você estar lidando com um paciente ali, que você não lidar com ele só a pessoa que ele é aqui. Às vezes você lidar com esse paciente, a forma, pelas coisas que acontecem na rua, pelas coisas que acontecem com ele na casa dele e num contexto bem geral da vida dele mesmo, né? Uhum. Legal. E aí, Fê? Você aí que teoricamente é o mais experiente aí da turma, como é que foi essa transformação? Ou como é que é isso aí? Fala aí. É muito legal eu falar, porque eu sou diferente dos três, né? Porque eu não tive esse estágio que eles tiveram. E eu sempre soube que, assim, se eu quisesse só sugar o que a faculdade me dava, eu tava fodido, porque eu não ia sair da faculdade preparado, sabe? E Aham. não que a faculdade não serve para nada, mas a minha maior crítica é que grande parte dos professores que eu tinha, especialmente da área de ortopedia, eram fisioterapeutas que não eram clínicos, eram fisioterapeutas que mais científicos e que davam mais aula. A minha maior transformação foi essa. Eu sempre soube que eu tinha que estudar muito e não só sugar o que eu tinha que da faculdade, então sempre fiz muito curso durante todo o processo de graduação e isso me facilitou porque eu sempre soube o que eu queria. Quando a gente sabe o que a gente quer, é muito mais fácil, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Então sempre soube a área que eu queria atuar, então eu sempre estudei bastante essa área. E a minha maior transformação foi essa mesmo, quando eu vim para cá. Exatamente isso que as meninas e que o Matheus falou. Foi me transformar, assim, e ver esse lado mais humano e tratar o paciente como um todo e não tratar só uma articulação específica. Essa foi minha maior transformação. Mas é legal eu falar porque, assim, não necessariamente você precisa fazer um estágio durante a graduação para você se destacar depois que você está formado. É lógico, você sempre vai precisar de um lugar depois que você se forma para pegar um pouquinho de segurança e atender e pôr a mão na massa, que é ali que você vai aprender.
Só que se você se preparar durante a graduação e pensar assim, que desde o primeiro dia que você entra na faculdade, você já começa a fazer o seu currículo, eu acho que faz a diferença para você sair um pouquinho mais seguro e conseguir um bom emprego e se destacar depois que você se forma. E é lógico, é um aprendizado constante e sempre vai ser assim. Legal. E qual é o maior desafio para quem está na graduação para conseguir passar por essa transformação e entender que, por exemplo, eu sabia que eu tinha que estudar muito. Isso é uma frase que vocês sempre me falaram. Como é que vocês fazem para estudar? Qual é a mensagem que um moleque que entrou agora na faculdade, uma menina que entrou agora na faculdade, que está lá ou entrou agora na faculdade, vai começar semana que vem o curso, ou começou no começo de fevereiro lá o curso. É muito importante isso que o Fernando falou, assim, eu sei que desde o primeiro dia da minha graduação, eu já estou em construção. Então, ter essa consciência de que você começa antes do que parece ser o começo, antes de onde. Porque quando você se forma, parece que você está na largada, né? Ah, agora é minha largada, vou sair na minha corrida aqui da vida para correr essa maratona longuíssima que é o trabalho como fisioterapeuta, seja ele pesquisador, seja ele um clínico, seja ele um clínico pesquisador, seja ele o que for, né? O gestor de uma clínica. Como é que vocês veem assim essa rotina de estudo? Começa aí, Julia, fala para mim como é que você organiza a sua vida para ter estudo na tua semana, para ter estudo no seu dia. É uma coisa que tem que ser conciliada com as obrigações, porque acaba que um estudo é uma obrigação que você tem com você mesma, você tem que ter o compromisso e a disciplina de estudar, e eu acho que isso tem que ser priorizado tanto quanto outras obrigações. Então é realmente você não levar como uma coisa, no tempo livre eu estudo, e realmente você separar como qualquer outro compromisso, que você tem um horário para chegar, um horário para sair, você ter isso com você mesmo para estudar e pesquisar. E eu acho isso que o Fernando falou muito importante também, de você ter essa consciência que desde o momento que você começa a graduação, você já está construindo o seu futuro, e que não é uma coisa tipo, entrei na graduação, preciso já estar com a cabeça lá na frente e tal. Não, as oportunidades vêm aos poucos e muitas faculdades também proporcionam projetos e coisas para você entrar eu acho que é isso, aos poucos você vai caminhando e as coisas vão se esclarecendo. Mas acho importante você ter essa consciência e não só deixar as coisas irem aparecendo. Legal. E aí, Gabi? Eu concordo com a Júlia, sim, foi perfeita. Concordo que realmente é um compromisso que você tem que fazer, né, com a rotina. Incluir sempre na rotina, porque é um compromisso como qualquer outro. Concordo que, assim, quando está no começo da graduação, às vezes esse start não vem no primeiro, sabe? Às vezes você vai evoluindo junto com a universidade, vai conhecendo outras pessoas, e aí você começa a criar esse pensamento de tipo, realmente, estou entrando na graduação, preciso investir em mim, preciso investir tempo no meu estudo e tudo mais. Mas não necessariamente aconteça desde o primeiro instante que você entra. Às vezes você evolui, né? Como qualquer outra coisa nova. Porque antes estava no ensino médio, você acabou de entrar na graduação. Você vai evoluindo com o tempo e vai criando isso na sua cabeça. E aí, eu acho que depois que você entende que é a profissão que você escolheu, eu acho que flui melhor. Deu para entender? Mas às vezes não é no instante, assim, aquela coisa do... primeira vez. Não, às vezes você vai evoluindo e aí flui, assim, sabe? As coisas, Gabi, elas não são instantâneas, né? Isso. As coisas são um processo, né? E é igual Exato. uma vez eu escutei o Cortella falando que as pessoas, as famílias antigamente, hoje não muito mais, né? Mas as famílias, elas faziam pamonha. Hoje as famílias não fazem mais pamonha. Eu vou contar essa história para vocês, que eu acho muito legal isso. As pessoas moravam num sítio e tinha uma plantação de milho. Sábado de manhã, os homens acordavam
iam para o meio do milharal, não era porque eram homens, eram porque era o costume da época, esse era o papel do homem na época, né? Independente do tempo que a gente vive. Alguém pode ouvir esse podcast daqui a 100 anos, por exemplo, né? E todos nós já morremos e alguém está ouvindo, algum fisioterapeuta do futuro está ouvindo isso. Essa é a beleza disso que a gente está gravando hoje, vai ficar eternamente no ar. Os homens saíam mais cedo, iam para o meio do milharal e colhiam os milhos e traziam para o meio do quintal. E aí as mulheres e as crianças vinham, descascavam aquele milho e as crianças começavam a brincar de boneca com aquele sabugo com cabelinho, parecia uma boneca e tal. Minha mãe me contava muito essa história, que a boneca que ela tinha não era a boneca da loja, era uma boneca feita de espiga de milho. E aí as mulheres pegavam aquele milho, limpavam, descascavam, ralavam, cozinhavam, pegavam a casca do milho e, enquanto aquilo cozinhava, fazia uma bolsinha costurando e fazia pamonha. E fazia todo o processo, e lá pelas 4 da tarde a pamonha estava pronta. Tipo, a coisa começou 7 da manhã, às 4 da tarde a pamonha estava pronta, né? E as pessoas até comiam a pamonha, mas para que servia fazer pamonha? O processo daquele dia, daquele sábado, era para fazer pamonha? Não, também era, mas assim, o mais importante era mostrar para as crianças que aquilo tinha 2 finalidades. A gente faz pamonha para ensinar para elas que tudo tem um processo, que pamonha não aparece no armário, não aparece na geladeira, pamonha precisa ser feita e dá trabalho. E a outra coisa que eles queriam ensinar é que as pessoas precisam ficar juntas. Então, a gente faz pamonha não para comer pamonha, a gente faz pamonha para ficar junto, para conversar. As mulheres conversavam entre elas e falavam com as crianças que ficavam correndo em volta, e os homens batendo papo, e as pessoas faziam isso com a desculpa de fazer pamonha, mas, na verdade, era para ensinar para as crianças que as coisas têm processo, que é o que vocês estão falando agora, né? Se graduar, se transformar, é um processo doloroso, difícil, desafiador, mas é um processo e que demora. Então, assim, quando você ouve a Júlia falar, sim, ou o Fernando, desde o primeiro dia tal, a Gabi já veio com uma lucidez a mais e falou assim, pode ser, mas assim, não é sempre no primeiro dia. Eu, por exemplo, comigo não foi. E aí eu fui me transformando. E tudo bem, né? A beleza está na diversidade de como as coisas foram acontecendo, né? Então, é muito legal vocês trazerem essa transformação de eu comecei a faculdade olhando para um joelho e terminei a faculdade olhando para a pessoa, né? Aí eu comecei a faculdade fazendo obrigações e terminei a faculdade disciplinado a estudar, a saber que eu tenho que reservar um horário na minha agenda para saber fazer isso de uma maneira adequada e ter compromisso. Compromisso com quem? Com o paciente? Não, compromisso comigo mesmo, né? Compromisso comigo mesmo. Eu não estou estudando só por causa do paciente. Então, aí vocês estão falando para mim que vocês aprenderam o que é o processo, né? Então, assim, eu não faço pamonha para comer pamonha, eu faço pamonha para ensinar para as crianças que as coisas demoram para ficar prontas, que elas dão trabalho e a gente tem que ficar junto. Então, eu estudo fisioterapia para virar fisioterapeuta? Não. Eu estudo fisioterapia para melhorar como pessoa, eu estudo fisioterapia para assumir alguns compromissos comigo mesmo, e eu estudo fisioterapia para me transformar, como se eu estivesse estudando qualquer outra coisa, eu também me transformaria, né? E a cabeça vai abrindo tanto que você percebe que para você ser bom fisioterapeuta não adianta você estudar só fisioterapia. Você tem que saber de gente, você tem que ler filosofia, você tem que ler um pouco de antropologia, você tem que, no fim das contas, virar uma pessoa melhor para conseguir dar conta do trabalho de ser um profissional que reabilita outra pessoa, né? Dentro desse contexto, eu queria que vocês me falassem qual é a maior dificuldade que vocês tiveram ou estão tendo nesse processo de transformação, nesse processo de graduação. Qual é a maior dificuldade? Começa quem quiser. Eu só vou puxar uma coisa do que a gente estava conversando rapidinho antes. Não, É muito legal sem vocês falarem de todo o processo que a gente tem que ter para a gente se transformar, enfim. E um conselho que eu dou é
esquecer dos gurus, sabe? Para quem está no começo agora, porque falou do processo de aprendizado. Às vezes a gente não tem que pegar. A gente escuta muito em rede social as pessoas falarem assim: essa técnica vai melhorar a dor do seu paciente. Mas não é assim que funciona. Tome cuidado com isso e saiba que nenhuma técnica vai resolver para todos os pacientes. Então, você tem que se transformar como um humano mesmo, como um fisioterapeuta, que quanto maior a sua caixa de ferramentas para atender um paciente, melhor. Só isso, que é um processo. Não tente encurtar caminhos e continue sempre estudando ao longo da vida, que é isso que tem que fazer. Não se basear só numa técnica para melhorar o paciente. Lembre sempre do processo. E em relação à dificuldade, a maior dificuldade que eu tive, eu acredito que principalmente essa questão de entrar no mercado de trabalho é difícil você sair, porque eu não trabalhei durante a faculdade, eu trabalhava só no negócio dos meus avós, mas era uma coisa mais tranquila, que eu trabalhava fim de semana só. É entrar mudar mesmo a vida, né? Porque depois que você se forma, você toma conta da sua vida e o que eu mais queria, antes de tudo, era não depender mais de ninguém, não depender mais dos meus avós, não depender mais dos meus pais e graças a Deus isso eu consigo hoje, então eu acho que isso foi minha maior dificuldade, sabe? Me tornar independente e tomar conta do meu nariz sozinho, eu acho que foi isso, a minha maior dificuldade foi essa. Eu acredito que a minha maior dificuldade foi lidar com minha saúde mental. Eu acho que durante todo o processo, né, da graduação, foi até engraçado que quando eu comecei a faculdade, eu conversei com várias pessoas que tinham feito faculdade e muitas me falaram, né, que era muito difícil esse aspecto mental durante todo o processo, né? Então, assim, eu li algumas coisas e uma coisa que eu achei muito importante quando eu comecei a faculdade era assim, você tirar de 1 hora a 1 hora e meia por dia, pelo menos 1 hora e meia por dia, de 1 a 1 hora e meia por dia para você. Então, aquela 1 hora a 1 hora e meia, você vai fazer o que você gosta. Então, tentar pelo menos, né? Porque às vezes é difícil, todos os dias, né? Mas assim, pelo menos tentar. Porque eu acredito que assim, tentando seguir esse modelo, acho que a gente consegue levar a faculdade, levar todo o processo, né? Com um pouco mais de leveza. Claro que chega um momento que não dá para seguir esse plano, aí tudo meio que cai abaixo, mas eu acho que é importante para as pessoas até que vão começar agora, né? Esse ano, um pouco fazer um planejamento, né? Para cuidar um pouco mais dessa questão da saúde mental. Às vezes a gente traça um plano, mas esse plano às vezes cai por água abaixo, mas é importante a gente retomar ali e seguir ali, né? Esse plano aí de ter esse cuidado mental aí. Acho que é Legal, de suma importância. legal. E as meninas agora? Nossa, difícil pensar, mas eu acho que uma das minhas maiores dificuldades talvez tenha sido justamente isso de conciliar todas as minhas responsabilidades e isso que a gente estava falando agora, de ter esse compromisso de estudar e saber gerenciar o tempo, que era mais ou menos o que o Matheus estava falando agora, junto com a rotina, que já é corrida, e saber quais são seus planos para o futuro. Às vezes a gente está nessa rotina e não, pelo menos eu, assim, às vezes não consigo pensar com essa clareza. Eu acho que é muito isso, é muito dessa visão do futuro e também esse medo que a gente comentou de o que vai ser quando eu me formar, essa expectativa, essa pressão que eu coloco em cima de mim e como isso afeta o hoje, assim. Eu acho. Eu também acho que é isso, conciliar todas as coisas que eu quero fazer e realmente o medo, às vezes, do futuro, do que poderia ser, o que vai ser. Mas eu concordo completamente com o Matheus, que às vezes a gente faz planos e às vezes muda. Às vezes muda um pouquinho e se mudar, tudo bem também. E conciliar também tudo que eu quero Legal. fazer nessa rotina. Eu acho que é isso.
A Gabi, a gente briga muito com ela por causa desse medo aí. Uns 4 vezes que ela fala o medo, mas ela melhorou muito. Mas é uma coisa que a gente enche o saco dela por causa desse medo. Mas é normal. Gabi, que medo é esse, Wender, Gabi? Peraí, fala aí, rapidinho, Matheus, fala aí. eu citei também essa questão da saúde mental, porque eu acredito que eu converso às vezes com a Gabi, né? E também me via muito nessa questão de ser muito cobrado, né? E às vezes nem é uma pessoa chegando em mim e me cobrando pessoalmente, mas eu mesmo me cobrando e fazendo e minha mente fazendo a cobrança de outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu acreditar que várias pessoas ao meu redor estão me cobrando. Então, seja minha família, as pessoas que me ajudaram durante o processo da graduação. Então, assim, eu acho que essa questão também da saúde mental pesa um pouco por isso, né, o Gavi? Porque eu acho que a gente se cobra demais. Eu acho, claro, que a gente tem que ter uma certa cobrança ali, saudável, mas eu acredito que a gente acaba tendo uma cobrança interna que não acaba não sendo saudável. Legal, legal. Gabi, volta para esse assunto do Oi, medo aí, porque eu acho que isso é um assunto oi. importante e muita gente que vai estar ouvindo a gente, muito estudante, vai se identificar. Qual que é a desse medo aí? Fala aí, Do fala um pouco medo, disso. eu sempre converso muito com o Fernando, com o Matheus. Porque assim, está na graduação, você pega a minha sala, por exemplo. Hum, Todo mundo tem medo do que vai ser no futuro, na vida. uhum. A maioria, pelo menos. E eu acho que esse é o medo de quase todos os alunos que estão na graduação, assim, do futuro. Será que eu vou fazer a especialização, sei lá, que eu quero fazer? Será que eu vou ser o profissional que eu penso em ser? E são esses medos, assim, de quem está começando, que é normal, quem está começando agora na área que escolheu, não necessariamente a física, em qualquer área, Uhum. pensando no que vai ser, no que poderia ser. E eu acho que é isso, né, Fernando? O que você acha? Não? Não, eu acho que eu falo para ela assim, às vezes ela tá lá com um paciente e tal, e, meu, a gente sempre do lado, né? E às vezes ela um pouquinho insegura, falando, putz, Fernando, será que é isso? Assim, eu vejo ela falando, pensando, assim, ela não fala, mas ela pensa, né? Daí eu falo Uhum. assim para ela, Gabi, nem todo mundo tem a certeza de tudo, nem quem tem 20, 30 anos de formado tem a certeza de tudo e sabe exatamente o que vai acontecer com o paciente. Então, dúvida é super normal ter, mas é importante você ter confiança e saber o que você está fazendo, saber o porquê que você está propondo aquele exercício para o paciente, tendo um porquê de tudo que você faz na profissão. Por exemplo, estou propondo esse exercício com tal objetivo. Quando você tem essa certeza, algum propósito com o paciente, a chance de você errar diminui. Não só passar um exercício por passar, mas ter uma finalidade, é isso que eu falo para ela, que você sabe, que você tem, só se confiar um pouquinho mais em você. Porque conhecimento ela tem muito, ela é demais, a Gabi, mas é isso aí. Deixa eu dar um recadinho para a galera da graduação, tá? Gente, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que é interessante a gente falar que eu fico anotando as coisas aqui quando vocês falam, né? Então, assim, vocês falaram muito num processo de transformação, eu também falei, nós falamos aqui de um processo de transformação, como se chegasse um momento em que você sai da cadeira de estudante, vai na cadeira de físico e isso acaba, né? E eu queria trazer um pouco para aumentar um pouco a segurança ou a insegurança das pessoas, é falar que isso não tem cura, tá? A única coisa, a única certeza na vida é a presença da incerteza. É a única certeza que nós vamos ter. Então, assim, por isso que a gente não pode tratar todo mundo igual, né? Por isso que a gente não pode querer enfiar as pessoas em cestos, né? Por isso que é tão difícil a gente subgrupar pacientes. É muito difícil. Por quê? Se você fizer o mesmo tratamento para todo mundo, tipo, provavelmente o que vai acontecer, usando uma média, vai ter 30% dos pacientes que vão melhorar, que eles iam melhorar de qualquer jeito. 30% dos pacientes não ia acontecer nada, porque eles vão continuar, e mesmo que você fizer usar todo o seu leque de conhecimento, eles vão continuar do mesmo jeito.
E 30% dos pacientes não vão sair do lugar, eles vão piorar ou vão continuar com dor. Então, assim, por isso que a gente não pode olhar só para a articulação, por isso que a gente não pode olhar só para a pessoa também, virar uma pessoa que não olha para o mecânico, não olha para o movimento, não olha para o funcional, porque senão você vai deixar de fazer o seu trabalho também. Por isso que é importante esse tempero, né? Por isso que, talvez, por isso que Deus tenha falado, né? Independente da religião de qualquer um aqui, mas assim, falando só sobre sabedoria e não sobre religiosidade, mas sendo um pouquinho espiritualizado, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, quando Cristo olhou para o ser humano, quando Deus olhou para o ser humano, ele falou assim: você é o sal da terra. O que ele quis dizer com um sal, né? Isso é uma interpretação pessoal, lógico, né? Qualquer um pode interpretar isso da maneira que quiser. O sal é o principal tempero que existe. Você pode temperar uma comida do jeito mais legal do mundo, usando as especiarias mais raras e mais caras. Se você não puser sal numa comida salgada, fica uma merda. Porque aquilo não tem gosto. O sal, ele potencializa o sabor de todos os temperos que você coloca. Tudo aparece por causa do sal, né? Só que ninguém elogia o sal. Quando você come uma bacalhoada, quando você come um prato maravilhoso, salgado, você fala assim: que comida! Que bacalhau, que carne, que peixe, que frango, que arroz, que feijão. Você nunca fala assim, mas que sal que tem nessa comida. Então, por quê, né? Eu costumo dizer que eu, particularmente, eu compro o fisioterapeuta na planta, tá? Porque, para mim, isso é um papel que me cabe de pegar e talvez seja, não porque eu acho que eu transforme alguém, não porque eu acho que a minha clínica, o meu estágio, o meu processo transforme alguém. Talvez por gostar de olhar e ficar contemplando gente mudar. Talvez por isso que eu virei fisioterapeuta, que é pegar a pessoa no estado e, com meia dúzia de palavras, pouquíssimos procedimentos, ver que uma pessoa muda de comportamento. Aí você fala assim, cara, isso é fascinante, isso é maravilhoso. Cara, isso é muito perto do divino, né? Porque quando Deus foi criar o mundo, e isso não tem pretensão nenhuma de virar uma igreja, tá, gente? Mas é que quando a gente fala de mudar ou de modificar um ser humano, isso é muito divino, né? Então, Deus falou, haja luz e houve luz. Então, com a palavra, com a força do verbo, ele transformou e criou as coisas. E fez o homem à sua semelhança e soprou nele o sopro da vida e fez ele se transformar no que ele é hoje, o dono do universo, né? O ser que é o topo da cadeia alimentar. Talvez, na minha história pessoal, ter visto o paciente se transformar, às vezes para o bem, às vezes para o mal, às vezes para melhor, às vezes para não melhora, não foi suficiente. Talvez eu tivesse que ver gente se transformando, independente de ser paciente. E aí comecei a comprar fisioterapeuta na planta, que é olhar para essa pessoa se modificar, e depois olhar assim, falar assim, como quem constrói uma casa, falar, porra, que casa legal que nós construímos aqui. E depois falar assim para aquela casa, pode ir, vai. Como eu tenho aí Cláudio Casarini, Ícaro, colegas, Bonanotte, vários colegas que passaram comigo um tempo e foram embora. E toda vez que eu me encontro com eles é motivo de alegria, é motivo de contentamento, de uma puta coisa legal, graças a Deus, mas que talvez a minha obsessão seja por ver gente se transformando, né? Eu vi todos vocês se transformando. Eu vi a Gabi, que era de um jeito, hoje é de outro. O Matheus se transformou demais. O Fernando, surpreendentemente, rapidamente, também se transformando, né? Então, eu acho que a mensagem desse podcast é realmente trazer essa coisa da transformação, essa coisa da mudança, essa coisa da disposição de se transformar, mas da dor de se transformar. É cheio de dúvida, a incerteza pairando na sua cabeça, né?
E, bom, além da gente falar em transformação, a gente falar em continuar se transformando, né? E nesse processo de contínua transformação, Gabi, para Oi. onde você quer ir? O que você quer, onde você quer chegar? Quais são os próximos passos do seu processo pessoal? Quais são os meus próximos passos? É profundo, É né? Difícil responder. profundo. É, eu Também sei. achei. Quais são os meus próximos passos? Bom, tô terminando, né? Minha graduação e tudo mais. Uhum, Pretendo investir, como a gente está falando aqui, né? Sempre estudando, só assim mesmo para ir evoluindo. Então, uhum, meus próximos passos são investir mais, né, dos meus estudos, além da graduação, continuar sempre investindo. Nossa, muito profundo. Pera que eu tenho que pensar um pouco, calma. não tem problema. E de início é isso, continuar investindo em mim sempre que Uhum. possível. Se alguém quiser ajudar a Gabi aí, pode falar no meio, não tem problema, não precisa esperar ela terminar, tá? Pode falar junto. Mas acho que de início é isso. Eu vou me formar e eu quero investir mais e mais na minha educação como um profissional. Sim, os meus próximos passos a gente planeja o que dá para fazer, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Uhum, Então, de início, o que que eu planejo? Terminar minha faculdade, uhum, investir cada vez mais nos meus estudos, e eu uhum, creio que as coisas vão fluindo com base naquilo que eu vou investir, no que eu acho que é prioridade na minha vida. Tipo isso. Então, quero terminar minha graduação, terminei minha graduação, agora o que que eu vou fazer? Quero investir em cursos, vou fazer uma especialização, e eu acho que o resto vai fluindo com base naquilo que eu tenho prioridade, que é os meus uhum. estudos. Então, de início é isso. Legal. Matheus agora. Vamos pro Matheus direto? E quem quiser dar pitaco na fala do Matheus, aí se mete aí e fala, tá? Pode falar, gente. Então, eu quero, né, consolidar minha base de conhecimento aí por alguns anos e pretendo futuramente, né, abrir meu próprio negócio. Meu pai é um grande empreendedor, né? Ele sempre quis ter o próprio negócio. é, ele sempre quis, né? Buscou, algumas coisas não deram certo, mas ele sempre buscou ali ter o próprio negócio dele. Então, meu pai é uma pessoa que eu admiro muito e, assim, ele me trouxe um pouco, né, disso. Eu espelhei bastante nessa questão de empreender dele, né? Uhum, Então, eu quero consolidar bastante o meu conhecimento aí, não só na fisioterapia, mas nessa questão de empreender e, posteriormente, aí, futuramente, ter meu próprio negócio aí. uhum. Vamos para a Júlia. Também é difícil falar, justamente por essas incertezas todas que a gente estava falando, mas eu também gostaria de ter algo meu, pensando mais a longo prazo. É, E eu concordo com a Gabi, assim, eu priorizo muito os estudos, as experiências que eu tenho agora, e fica nos planos algumas opções para logo depois que eu me formar. Não sei se eu vou querer entrar direto numa pós, se eu vou querer fazer uma residência, se eu quero fazer um intercâmbio, unir outros interesses meus que conversam com a fisioterapia. Uhum, É difícil, mas eu tento manter essa calma, porque eu sei que as uhum, coisas vão aparecendo aos poucos e a uhum. gente não precisa ter essa pressa toda também. Exato. Beleza, vamos lá, Fernando. Ah, o meu é basicamente a mesma coisa que o Matheus e a Gil. Eu quero ter meu próprio negócio. Eu entrei aqui desde o começo e sabia que isso era uma coisa que eu queria. Eu amo trabalhar aqui, mas não quero trabalhar aqui para sempre. Quero voar e é isso. Quero abrir meu próprio negócio e acredito que é esse. O meu principal plano futuro aí é esse. Uhum. O que é, Gabi, que você falou aí, meio escondida? Eu também me vejo assim um pouco no futuro, É, abrir um é, negócio meu também. Acho que é uma é. fase gostosa, assim, de se viver. Legal, legal. E eu vim para cá Bom, porque eu sabia que aqui eu ia aprender muito. Então, é sugar de todo mundo aqui para eu ter uma bagagem boa aí, para eu estar. A gente nunca está preparado, mas está o mais preparado possível aí para o futuro. tá bom. Agora eu vou pedir para vocês, eu vou começar pela Júlia. Quem é a Júlia? Quem é a Júlia no sentido de olhar para os seus antepassados, né? O que faziam os seus avós?
o que fazem ou faziam os seus pais. Me conta um pouquinho da sua história, assim, de quem veio atrás de você. Bom, minha família, tá toda na Itália, basicamente. Meus avós só vieram para cá por conta da guerra. Trabalharam muito para se sustentar aqui, minha avó principalmente. E aí, desde então, sempre estiveram no Brasil, em São Paulo, para ser mais específica. Então, meus pais cresceram aqui, trabalham juntos hoje com algo que não tem nada a ver com a fisioterapia, nada a ver com a área da saúde. E aí eu sempre cresci aqui, cresci próxima deles, mas também muito livre para seguir esses caminhos que, enfim, não se relacionam nada com a história profissional da minha família. É isso. Não, mas assim, Mas os seus avós, qual era a profissão deles e qual a profissão dos seus pais? minha avó, ela dava aula de italiano aqui no Brasil, Uhum, e o meu avô, ele era gerente de uma empresa de pneu. uhum, E os meus pais se formaram em engenharia, mas hoje eles continuam com o negócio da família do meu pai, tá, que a minha avó paterna é brasileira, ela tem uma fábrica, uma malharia, e aí eles continuaram com isso. legal. E o Fê? Cara, é muito difícil falar disso, que eu tenho vontade de chorar já. Mas, mas assim, vou tentar resumir e falar o mais rápido possível. Eu sou filho de avós, meus pais me tiveram muito cedo, então eu fui criado com os meus avós maternos. E a minha avó sempre trabalhou de caseiro, assim, ela mora em Campos do Jordão, então trabalhava e tinha trabalhava de caseiro, e meu avô sempre foi motorista de caminhão. E a minha vida mudou muito quando eu tinha uns 15 anos, que meu avô já estava um pouquinho melhor financeiramente, que ele conseguiu montar um negócio em Campos, mas aí ele ficou doente, ele tem Alzheimer, e eu sempre trabalhei para ele desde os 11 anos, que ele sempre falou assim para mim, se você quiser sair com seus amigos, tomar um sorvete, você vai ter que ter dinheiro para trabalhar. Então ele me ensinou a trabalhar desde cedo, desde os 11, 12 anos eu ia lá trabalhar com ele, não fazia muita coisa, mas eu ia junto só para eu ganhar meu dinheirinho para eu fazer minhas coisas. E meu avô ficou doente, e ele falou para mim com 15 anos que eu ia ter que crescer, virar homem, ser responsável e cuidar do negócio dele. E desde então, mesmo aqui em São Paulo, eu tomo conta de um negócio que ele tem em Campos, e acredito que é isso. Isso me fez crescer muito, e meu avô agora, ele está vivo ainda, minha avó continua sendo dona de casa, mas eles não moram mais de caseiro, tem a casa própria, e a minha mãe, uma puta batalhadora, enfermeira, trabalha pra caramba, e sempre me deu muito exemplo, que me teve cedo, mas sempre correu atrás do sonho dela, sempre, mesmo me tendo com 20 anos, foi estudar, foi morar fora para estudar e hoje trabalha muito para ter o que ela tem, trabalha todas as noites, até maluca por trabalhar. E meu pai sempre foi contador durante uns 20 anos, aí agora ele saiu faz um ano e pouco e abriu o negócio dele em Campos também, e acredito que é isso. Isso aí. Legal, legal. Vamos para o Matheus. Bom, a minha família, né, os meus antepassados, é, grande parte deles sempre trabalharam com serviço braçal, né, serviço na roça, salva, nem sei se posso dizer isso, né, mas salva o meu bisavô, que era matador de aluguel. Nossa, Não, não se assustem, era só depois dele, não veio mais nenhum aí, mas ele era, né, o meu bisavô, mas assim, minha família toda, ela sempre trabalhou, né, em serviço braçal, trabalhou sempre em roça. O meu pai, ele é pedreiro, sempre trabalhou, ele teve alguns empreendimentos aí, mas acabaram não dando certo. Ele tá com um novo e parece que vai dar certo agora, tá tudo se encaminhando bem, né? Mas meu pai também, sempre, igual o Fernando também, ele sempre me levou para trabalhar com ele, até mesmo para mostrar para ele. Eu acho que, assim, de 10 vezes que eu ia no trabalho dele, ele falava para mim, olha, Matheus, você tá vendo, né? Essa aqui é a vida de quem não estuda. Então, assim, toma para você isso daqui, fica esse exemplo, porque eu não tive a oportunidade que você tem, por mais uhum, que tenha dificuldade, mas eu tive mais oportunidade na vida de estudar e crescer
em relação ao conhecimento do que eles, né? Então, ele sempre me passou isso, ele sempre me levava para o serviço dele. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos ali. Ele já me levava, eu já carregava carrinho de concreto, de massa, de tijolo. Então, assim, foi um grande conhecimento para mim isso, sabe? Então, os meus pais sempre trabalharam minha família, né? Sempre nessa parte mais braçal aí, que me Legal. trouxeram, Você é pode o falar. primeiro a pegar o superior na sua família, não? Eu sou o primeiro, eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar, a primeira. Legal, legal, Tenho muito legal. orgulho disso. Ah, que legal. É isso aí. É obra não só sua, mas também de todos que Sim. vieram antes de você, né? Não. Gabi, e aí? Bom, a história da minha família. Minha avó, né, minha avó Francisca, ela era empregada doméstica e ela criou minha mãe sozinha, né, e eu gosto bastante de contar, né, sobre a Uhum. história da minha mãe e tudo mais. E aí, a minha mãe, ela foi a primeira a fazer uma universidade, assim, da família por parte da minha avó materna. Eu acho que até por isso que ela me estimula muito a fazer uma universidade, assim, para ter uma visão diferente, né, e tudo mais. Meu pai, ele é segurança, né? E é isso, assim, a minha mãe, ela me estimula bastante, mas, assim, para ter uma visão de vida diferente daquela que ela teve, né? Não que minha avó não quisesse dar mais, mas era o que tinha na época para fornecer e tudo mais. E ela teve que trabalhar muito para pagar a universidade dela, ela é professora de ciências no estado, né? E é isso. Legal. Porra, gente, sensacional. Eu acho que dá para as pessoas terem um panorama aí do que é o processo de transformação. Eu queria trazer essa voz de vocês, da transformação que é, de qualquer desafio na vida, a gente se propor a se transformar. Eu agora quero fazer o depoimento que eu sempre vi em vocês muito potencial e sempre entendi que esse processo de transformação era o processo mais rico de todos e que sempre contem conosco, contem comigo para esses processos de transformação, para que eles sejam o mais doce possível, o mais feliz possível, o mais tranquilo possível, né? Então, a gente aprende a acolher paciente e eu acho que os colegas têm que se aprender a se acolher da mesma forma que a Gabi procura acolhimento no Fernando, o Matheus procura acolhimento na Gabi. Então, assim, a gente vê que a vida não é só acolher paciente, a vida é acolhermos uns aos outros, para que a gente possa juntos se desenvolver. Não é uma corrida onde alguém vai chegar em primeiro e alguém vai chegar em quarto, né? A gente pode chegar todos juntos, cada um no seu primeiro lugar e isso tá tudo bem, né? Alguém aí quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecer, muito feliz em participar aí do podcast. Obrigado pelo convite e obrigado por tudo aí que você faz pela gente. Imagina. Eu também quero agradecer muito, né, pela oportunidade que, desde quando eu mandei a mensagem para o Hélio, eu conheci ele na faculdade, ele foi dar uma aula e foi muito acaso, assim, às vezes eu fico pensando como aconteceu, que a gente se conheceu e eu até fico pensando como isso aconteceu, porque Romântico, hein? pois é, porque foi ter um simpósio na minha faculdade e tinha cinco áreas ali, cinco temas que queriam ser abordados por diferentes pessoas, né? E a maioria dos meus amigos queria fazer um dos temas que era corridas, um tema sobre corrida. E eu fui um dos últimos a me inscrever lá, né? Porque eu demorei um pouquinho para me inscrever no tema, e daí eu fui para me inscrever no da corrida, e só que quando eu entrei não tinha mais vagas. E daí eu fui lá, tinha mais 4 temas, né, que eu podia escolher, e daí eu fui, olhei a do Hélio lá, achei muito interessante o tema, participei da aula dele, depois mandei mensagem para ele, né, pedindo a oportunidade, e graças a Deus deu tudo certo. E eu só tenho a agradecer, né? O Hélio, ele é mais que um chefe para mim. Ele, tipo, me ensina muitas coisas, me ensina como até viver mesmo, assim, algumas coisas. Eu lembro que
que um tempo atrás eu cheguei para ele, eu não sei nem se ele lembra disso, mas falei, Hélio, eu vou ganhar um carro do meu sogro, eu e minha noiva, o que você acha disso e tal? E eu cheguei perguntando para ele eu acho que era como transferia para São Paulo o carro. E ele falou para mim, não, Matheus, eu acho que você tem que pensar, porque tem um carro aqui em São Paulo, e na fase que você também está de formação, é muito difícil, tem vários gastos, então se eu fosse vocês, eu venderia o carro, daria o dinheiro, e posteriormente vocês viriam uma casa, ou depois um carro, né, mais para frente. Aquilo para mim foi mais assim que uma informação, né? Não sei como sou pro Hélio, mas assim, foi como um cuidado, assim, sabe? Eu senti como se ele fosse meu pai, assim, me dando um conselho, e eu tomei para mim aquilo. E claro, né? Eu segui o conselho dele, depois fez todo sentido na minha cabeça, porque no começo eu estava muito empolgado, vou ter um carro e tudo, e só que pensei um pouco, refresquei a cabeça ali, comecei a colocar tudo no papel e fazia todo sentido, né? Então ele é mais que um chefe pra gente aqui, né? E é isso, eu tenho só agradecer mesmo. Bom, vamos parar de rasgar cedo aqui, senão vão pensar também que eu tô pagando vocês para falar essas coisas, pelo amor de Deus. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito interessante essa experiência. Eu estava um pouco nervosa, mas foi muito bom para a gente refletir, pelo menos para mim, refletir sobre muitas coisas. E por poder estar nessa rotina com vocês todos os dias, eu acho que é importante a gente construir nosso caminho sozinho. Acho que a gente tem que passar por dificuldades, amadurecer, mas é muito bom ter pessoas que a gente admira e que são tão boas e que querem o melhor pra gente. E aos poucos eu tô conhecendo todo mundo mais a fundo aqui, mas já dá pra ver que faz a diferença. Legal, Eu queria legal. te agradecer. Queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, conviver com essas pessoas maravilhosas todos os dias. Todo dia tem alguma coisa nova, assim, para aprender. Converso bastante com o Fernando, porque o Fernando, a gente passa a manhã inteira juntos. Então, assim, para mim é sensacional conviver com eles, não só de físio. A gente conversa sobre muitos assuntos, porque a convivência é isso que acontece, são vários assuntos em um dia só. Queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast, de conviver aqui na clínica com eles, de você me possibilitar várias possibilidades em um lugar só, assim, aqui eu conheci muita coisa que eu nem imaginaria conhecer na parte da físio mesmo, por exemplo, em várias áreas. Enfim, muito obrigado mesmo, tá? Por tudo mesmo. Bom, agradecer mais uma vez a Júlia, Fernando, Matheus, Gabriela, agradecer a vocês pela convivência, pela juventude, energia e pela curiosidade e inquietação que vocês despertam em mim e em todos os outros fisioterapeutas que estão com a gente. Agradecer a vocês pela disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. Uma frase que me cravou aqui no peito, viu, Júlia? Uma pessoa é muito mais interessante do que um joelho. Talvez esse seja até o título do nosso podcast hoje, porque é realmente a visão do estudante, a visão do graduando, a visão do recém-formado, e eu queria trazer esse depoimento de vocês, e acho que foi muito legal. Então, vou encerrando aqui mais uma vez, mais um podcast, Aprender e Empreender. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui esse momento. E lembrando vocês que a gente está lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube, apenas com áudio. Vai lá, clica no sininho do YouTube para receber a notificação. Assina o nosso canal lá no Spotify para você receber, sempre que tiver um novo episódio, você receber uma notificação. Então, obrigado, agradecer a todo mundo que está aqui comigo, a todos os ouvintes que estão com a gente até aqui. E até mais, até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.